talvez a fase mais desafiadora da história para esse mercado. Como é que vocês lidaram? O que vocês levaram de aprendizado? O que hoje são coisas que vocês adaptaram que até hoje permanece? Como é que vocês lidam com isso? O período da pandemia foi um período bem desafiador, né? Ele acabou eu acabei exercendo uma faculdade nova, né? Vamos dizer assim, porque a gente teve que aprender a administrar com zero receita, praticamente. Então, eu vivo e administro principalmente mercado de entretenimento noturno, a grande parte. Tenho restaurantes também, mas a grande maioria são bares. E aí vamos pegar o mercado como se adaptou na época de A e B. Foi 100% focado em delivery, praticamente. E aí, na época do delivery, eu tinha um bar, eu vendia entretenimento, eu vendia experiência, não vendia 100% do produto final consumido, né? Eu até mencionei, o meu foco não era ganhar o cliente pela barriga, e sim pela experiência total dentro do negócio. Então, quando a gente iniciou o delivery, ele acabou que tracionou muito pouco, porque os restaurantes que vendiam produto, eles acabavam tendo um sucesso muito maior do que o nosso produto. Então a gente teve que realmente fazer a adaptação, e eu fui muito pelo lado do coração, né? Mantive o máximo possível os funcionários empregados. Muitas pessoas falam que foi um erro, mas eu me sinto bem de ter executado no limite máximo que a gente segurou, porque, querendo ou não, a gente vive num setor que ele acaba pegando pessoas para trabalhar no nosso mercado por necessidade do momento, vamos dizer assim. Não são profissionais que são formados para exercerem a função, em alguns casos, né, em alguns setores do nosso negócio. E aí, o que acontece? Como que eu vou, de repente, desligar essa pessoa que não vai ter de onde tirar uma receita, ou vai ser muito mais difícil? Então eu preferi realmente manter isso. Eu tive uma ajuda muito grande dos nossos patrocinadores das casas, né? Principalmente do mercado de bebidas, que ajudaram a gente a conseguir manter esses empregos ativos num maior período do tempo, e muito maior que a maioria dos nossos concorrentes. E eu me sinto muito satisfeito de ter conseguido isso. Mas a gente conseguiu administrar, e com os incentivos que teve do governo, principalmente em redução e incentivo da manutenção, de incentivo de salário dos funcionários, eles ajudando a pagar uma parte, que a gente conseguiu adaptar e reduzir os custos com caixa, que a gente foi formado ao longo do tempo, de conseguir manter sem nenhuma casa no momento da pandemia fechando. Foi bastante bacana. E aí, com a flexibilidade que foi tendo dentro do nosso mercado, com os horários, um pouco maior adaptação de uso de máscara, a gente tinha câmara de ozônio para conseguir ter uma maior segurança para os nossos clientes, e acabou que a gente acabou sentindo menos, apesar de ter sido muito, ter recorrido a empréstimos bancários. Graças a Deus a gente já finalizou toda essa fase. Só que eu não digo nem que o momento da pandemia foi o mais difícil. O pós-pandemia, que é o que a gente está vivendo até agora, e eu acho que está acabando aos poucos nesse período que a gente está vivendo hoje, ao meu ver, foi o mais difícil, e eu já previa isso, porque, querendo ou não, você estava aprendendo a administrar com pouco recurso. Então, você já cortava tudo que era possível e de imediato, né? Vamos dizer assim. Se você teve um caixa, você planejou ele para frente e desenhou um fluxo ali para você segurar, apesar dela ter se estendido muito mais do que todo mundo imaginava. Sim. Só que aí, a partir do momento que você teve a volta da pandemia, você está com caixa zero. Esse que foi o problema. Você tem que investir para conseguir servir. E aí teve que investir de novo, voltar com praticamente todas as contratações full, com caixa praticamente zero. Então, realmente, eu não tinha o tempo de erro mais. Tudo que foi feito depois da volta da pandemia, eu não tive tanto tempo para acertar dentro do negócio. E o momento da pandemia, querendo ou não, o pós-pandemia, aliás, ele acabou mudando muito o hábito de consumo da população.
Então, as pessoas que, de repente, não tinham acesso ao celular ou pediam delivery, hoje tem muito mais acesso. Minha mãe, na época, não sabia nem mexer no celular direito. Hoje ela já fala no WhatsApp, manda áudio, já fica ali antenada o tempo inteiro nas redes sociais. E aí a gente teve esse encurtamento de aprendizado do público e a tecnologia ficou muito mais presente dentro do nosso segmento. Então, até por isso que hoje eu fui e vou muito mais para o lado da gastronomia do que do entretenimento. Sim. E eu acho que o mercado ele vai voltar, provavelmente, pelo que eu imagino, de uma maneira mais estável só daqui 1 ano, 2 anos, porque eu acho que é o tempo do pessoal ter mais segurança para sair, voltar com o consumo fora da sua casa, né? Querendo ou não, hoje, putz, antes eu não fazia churrasco em casa, hoje eu faço muito mais churrasco em casa do que, de repente, saio para fazer o consumo fora. Não só isso, né? A inflação também acabou que impactou muito o nosso setor. Então, antes da pandemia, a pessoa saía 3 vezes na semana. Hoje eu acredito que saia 1, 2 no máximo. Então, o nosso setor ele teve uma diminuição de consumo muito grande pós-pandemia. E eu acho que com o tempo ele vai se estabilizando novamente, porque todo mundo gosta de ter contato com o público, gosta de conhecer novas pessoas. Então, eu acho que é esse tempo de adaptação que ainda a gente vai vivenciar, tanto que pelas pesquisas que eu vi do mercado, o mercado de restaurantes e pontos fixos ligados à gastronomia teve um corte de praticamente 50%. 50% do mercado quebrou. Imagine o quanto isso impactou na economia, sendo que o mercado de entretenimento é um dos 5 pilares da economia brasileira. Então, aí a gente teve um incentivo da PERSE, que foi redução de impostos, que, se Deus quiser, vai ficar até 2026, apesar do governo tentando diminuir esse prazo, mas se a gente perder esse incentivo, ainda eu acredito que de vez de 50% vai para 75%, porque o nosso mercado não voltou 100% ainda, está longe ainda. Entendi. E aí vem muito dessa inovação do consumo que a gente precisa ter dentro do nosso setor, criar novas tendências, porque querendo ou não, as casas, os restaurantes, os bares novos que vêm lançando daqui para frente, ele tá um passo à frente dos que já estavam antes, porque o pessoal vai querer ter uma experiência nova, vai querer conhecer novos lugares. Então, a rotatividade do nosso mercado está muito grande nesse período de pós-pandemia, porque, querendo ou não, se fechou 50% do mercado, putz, vai voltar 25%, 50% com novos locais. E aí essa experiência de consumo do público, ele vai priorizar novos locais e depois, aos poucos, eles vão voltando para o lugar. Putz, eu sempre gostei de ser atendido pelo João ou pelo Renato. Então, eu vou voltar lá pro bar que eu sempre fui e, aos poucos, vai normalizando esse consumo novamente.